Em nome da ABM, gostaria de agradecer muito aí a Marcos Amelio da Famex, que foi o nosso patrocinador do Summit São Paulo, e hoje vem aqui trazer para a gente, né, um workshop sobre o câmbio como ferramenta e suporte para a imigração. Então, ele vai trazer aqui e desmistificar, né, o que de fato tem em torno aí do que precisa, quais os trâmites, o passo a passo, né, de investimento de capital estrangeiro, ou seja, tudo que tem ou está direta ou indiretamente ligado aí à questão de imigração e investimento de capital estrangeiro no Brasil. Então, primeiramente, em nome da ABM, como diretor de relacionamento, eu queria te agradecer, Marcos, obrigado, um bom webinar para nós, e agora a fala é tua. Beleza. Bom, como você mesmo falou, né, Léo, esse workshop deveria ter acontecido na época do Sexto Summit, né, mas um desencontro aí nas agendas acabou impossibilitando, mas vocês gentilmente abriram espaço para a gente realizar o workshop hoje, cujo tema é Câmbio como ferramenta de suporte para a imigração. E a ideia é trazer o olhar do mercado financeiro através do câmbio para o mundo de imigração, né? São áreas que têm muita sinergia, são super complementares e o conteúdo ele foi criado justamente para mostrar essas áreas que são super próximas e até se confundem às vezes, tá? Bom, meu nome é Marcos, eu iniciei a minha trajetória no mercado de câmbio há 15 anos, lá no ano de 2008. Eu iniciei numa corretora tradicional aqui de São Paulo, depois eu passei por dois bancos que são focados no business de câmbio. Sou formado em administração de empresas e no começo desse ano eu me formei no primeiro MBA voltado para a nossa área, que é o MBA em câmbio e práticas de mercado pela Unip. Apesar de ser uma área super relevante, né, e grande, o câmbio até então não tinha um curso desse calibre, né? E por mais que eu esteja no mercado há algum tempo, eu acredito que a experiência é importante, sim, mas aprender, sempre que a gente tem a oportunidade de aprender, acho que a gente tem que aproveitar. E foi por esse motivo que eu me inscrevi no curso. Eu fui convidado para lecionar posteriormente uma matéria nesse curso, mas a Famex ela ocupa bastante do meu tempo e esse é um projeto que vai ficar para depois. Eu fundei a Famex justamente por conta da necessidade de simplificar o processo que envolve uma operação de câmbio, seja ela qual for, né? O mercado de câmbio, assim como todos os outros mercados, tem sim as suas nuances, tem os seus termos específicos, tem algumas rotinas que são complicadas, né, à primeira vista, mas eu acredito que quanto mais a gente democratizar esse conhecimento que nós temos, quanto mais simples for a rotina de uma operação de câmbio e a operação de câmbio em si, mais transparente e mais acessível o nosso mercado vai se tornar, né? Então, a gente se baseia aí nesses 5 pilares, que é a agilidade, taxa cambial competitiva, segurança, simplicidade de processos e atendimento personalizado, né? Esses pilares, eles podem parecer um pouco batidos, né? Mas ao longo dessa carreira que eu iniciei há 15 anos atrás, eu vi que as instituições elas faltavam um pouco de aptidão para atender o cliente de varejo, né? Eu fui intercambista e na época eu já estava no mercado de câmbio, mas eu tentei fazer o pagamento do curso que eu fui fazer na Austrália na época através do meu banco, que geralmente é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando nós precisamos fazer um pagamento internacional. E, assim, a experiência foi muito ruim, né? A figura do gerente da minha conta, ele não tinha ali no mix de produtos que ele precisava vender o câmbio como um dos produtos que ele tinha meta, né? Então, ele tem meta para empréstimo, financiamento, seguro, etc. Mas o câmbio, ele não entra nesse mix, né? Então, isso faz com que essas pessoas não estejam preparadas, né? E ao longo da minha carreira, eu vi a necessidade de se comunicar com o cliente de uma forma mais simples, mais direta, e é isso que a gente busca fazer aqui diariamente na Famex. Eu estruturei o workshop, como eu falei, né? Ele foi concebido para ser apresentado durante o Sexto Summit, no mês de maio. Então, ele foi concebido em linha com o tema, né? O tema era gerenciando crises na pandemia, guerra e seus impactos. Então, aqui eu fiz uma linha do tempo das crises mais recentes, que são eventos relevantes para a economia brasileira e mundial,
e a gente vai ver como a economia se comportou e também o reflexo disso na imigração. Depois, eu dediquei um espaço para falar sobre como a consultoria de câmbio pode auxiliar na imigração, e aqui a gente está falando tanto para o imigrante quanto para a empresa em si, tá? Casos práticos de integração entre câmbio e imigração. Aqui eu trouxe casos reais de clientes que fizeram operação através do nosso escritório e que tinham a imigração também como plano, né? Posteriormente, a gente vai falar sobre o passo a passo de uma operação de câmbio. Esse passo a passo eu criei justamente na linha de simplificar ao máximo o processo da operação de câmbio. Então, a gente tenta difundir isso daqui diariamente no escritório, porque o cliente, quando ele quer fazer a operação, ele não conhece a legislação e é normal que ele não conheça. Mas com esse passo a passo, a gente tenta deixar ele inteirado sobre e como a operação dele está aqui no escritório. Tá? Então, a gente vai ver esses 4 passos, que também é importante para vocês, para servirem de parâmetro. Tá? Pode variar um pouco de instituição para instituição, mas o conceito está bem alinhado. E, por último, eu vou deixar um espaço para a gente discutir algum case, para vocês tirarem dúvidas. Eu vou falar bastante aqui hoje, e aí a gente deixa por último a interação com vocês, tá? Eu vou estar à disposição. Bom, eu fiz uma timeline das crises mais recentes que nós passamos aqui no Brasil e no mundo, tá? Antes da gente entender as crises, é importante que nós entendamos 2 coisas importantes. A primeira é que o dólar é a moeda referência mundial, né? Pelo desempenho da economia durante as últimas décadas, né? Pela importância que o dólar tomou ao longo do tempo. Então, em eventos de crise como esse que nós vamos ver agora, o dólar ele é o porto seguro dos investidores, né? Então, sempre que existe um evento dessa magnitude, desse tamanho, o mundo corre para o dólar, para se abrigar numa moeda forte, numa economia consolidada. A segunda coisa que a gente precisa entender é que confiança e credibilidade no mercado financeiro são muito importantes, né? Eu acompanho a bolsa, o dólar, as cotações diariamente, e recentemente nós tivemos o Credit Suisse, né? Saiu um rumor sobre a liquidez do banco, é o segundo maior banco da Suíça, e esse rumor dizia que ele ia ter um pouco de dificuldade de honrar as suas obrigações no médio e longo prazo. Isso fez com que a ação desabasse quase 50%. Então, o mercado financeiro ele é muito sensível a todo tipo de notícia e informação que sai. Então, quando saem dados da economia americana, o mercado reage quase que de forma instantânea, né? Então, é sempre bom manter esses 2 adjetivos aí, esses 2 predicados, confiança e credibilidade em alta, tá? O primeiro grande evento que nós vamos falar, a primeira crise é a crise de 2008, por coincidência foi o ano que eu entrei no mercado. Eu estava vendo a história acontecer, mas confesso que eu não tinha muita noção disso. A crise ficou conhecida como bolha imobiliária dos Estados Unidos, né? E o que aconteceu foi que nos anos anteriores a essa crise, o Federal Reserve, o governo americano, ele estava fomentando o empréstimo de dinheiro, principalmente para financiamento de imóvel, de uma forma muito forte. Então, eles estavam difundindo esse produto lá, estavam fomentando, estavam estimulando as pessoas a financiarem seus imóveis e eles não tinham controle, né? Não tinham a noção da classificação de crédito da qual eles estavam oferecendo, né? Então, o crédito para pessoas que tinham score de crédito baixo, ele foi muito fomentado também, né? Então, as pessoas que não tinham condição e que, como eu falei, tinham score de crédito mais baixo, elas passaram a ter a possibilidade de financiar o seu imóvel. E empréstimo para essas pessoas, que é o chamado subprime, que inclusive alguns economistas dão o nome dessa crise, de crise do subprime, ele tem um juros muito altos, por conta do risco de inadimplência, né? Então, o que aconteceu foi que, pouco a pouco, essa inadimplência foi se tornando realidade. Algumas instituições foram quebrando nos Estados Unidos por conta dessa inadimplência, porque o banco ele tomava o imóvel do cliente e, quando ele ia ver o valor de mercado do imóvel, era mais baixo do que o valor da dívida que ele tinha. Então, a conta não fechava. O estopim da crise foi a quebra do Lehman Brothers, que era um banco de mais de 150 anos, ou seja, um banco tradicional americano,
e lançou assim um terror no mercado, porque o Federal Reserve não ajudou o Lehman Brothers nessa crise que ele sofreu, ele deixou o Lehman Brothers quebrar. E aí isso fez com que essa crise desencadeasse, e os Estados Unidos, como sendo a principal economia do mundo, ela exportou essa crise para o mundo todo, né? No ano de 2008, o real sofreu uma desvalorização de 10%, mais ou menos. Finalizou o ano cotado a 2,40. Se a gente olhar na cotação de hoje, é até engraçado, né? Ver a alta de 30% do dólar, vendo o dólar a 2,40. E no ano de 2008, o Brasil, em termos de PIB, né, não sofreu tanto com essa crise, né? No ano de 2009, existiu uma queda de 0,3% no PIB, mas essa crise encontrou o Brasil num momento de uma economia sólida, né? Tava num momento econômico bom, né? A gente estava vivendo o boom das commodities, e isso auxiliou o Brasil a não afundar na crise, como aconteceu em outros países do mundo. O segundo evento que a gente vai falar é a crise política e econômica brasileira. Ela aconteceu entre 2014 e 2016. Alguns economistas dizem que ela durou até o ano de 2020, e aí depois veio o Covid, mas eu analisei os dados econômicos, principalmente o PIB, né? E no ano de 2017 o Brasil voltou a crescer, né? Mas nos anos de 2015 e 2016 o PIB foi negativo. Para a gente entender essa crise, a gente precisa entender modelos de política econômica, né? Até então, a política econômica do Brasil era regida com base no tripé macroeconômico, que era a meta de inflação, que você buscava sempre deixar a inflação no centro da meta. Inclusive, esses termos podem até fazer vocês lembrarem do momento econômico que a gente viveu nesse período. Meta fiscal, que era gastar menos do que arrecada, né? Manter um superávit das contas públicas. E câmbio flutuante, que era as moedas eram precificadas de acordo com a oferta e a demanda e não havia intervenção do governo no mercado de câmbio, tá? E essa crise, alguns economistas acreditam ela a mudança dessa política econômica, né? Ali no ano de 2011 e 2012, o governo da presidente Dilma Rousseff adotou uma nova matriz econômica, e essa nova matriz econômica era baseada em uma intervenção maior do governo na economia, né? E eles faziam isso através de incentivos fiscais, eles mantiveram os juros baixos. Ali no ano de 2012, a Selic estava em 8%, e eles também utilizavam da ferramenta de subsídio de preços, né? Dois setores principalmente foram subsidiados, o setor de energia e de combustíveis, né? Essa nova matriz econômica até funcionou nos primeiros anos, né? Porém, em 2014, mais precisamente no segundo trimestre de 2014, o PIB começou a encolher, né? O Brasil entrou em recessão. E aí, os anos seguintes foram desastrosos para a economia brasileira. Em 2014, o PIB aumentou 0,5%, que é um crescimento tímido, mas ainda assim é um crescimento, né? Em 2015, a queda do PIB foi de 3,8%. Em 2016, foi de 3,6%. Ali no final de 2015, o governo abriu mão dessa nova matriz econômica, então ele voltou para a antiga, né? E aí, quando ele retirou o subsídio desses dois setores, o que aconteceu, né? Os preços, automaticamente, eles foram reajustados, porque havia incentivo do governo para manter os preços mais baixos do que eles deveriam estar. Vocês vão lembrar que a Petrobras registrava lucros absurdos nessa época, justamente por conta desse subsídio. Então, o mercado se ajustou e jogou a inflação lá para cima, né? A desvalorização do real foi de quase 50%, o dólar ficou cotado a 3,90 no final do ano de 2015, e o pano de fundo dessa crise, inclusive por isso que ela é político também, foi a deflagração da Operação Lava Jato, que a gente volta para a máxima da confiança de credibilidade, que vale também para os governos, né? O desmantelamento desse esquema de corrupção, que talvez tenha sido um dos maiores da história brasileira, enfraqueceu bastante o governo da presidente Dilma Rousseff. Inclusive, ela atingiu níveis de reprovação históricos, né, recordes na época. Em 2016, ela sofreu impeachment, né? Na época, acataram uma denúncia de crime de responsabilidade, desrespeito à lei orçamentária. Vocês vão lembrar também do termo pedaladas fiscais. E ela foi deposta, o vice-presidente dela, Michel Temer, assumiu, e ali no ano de 2017 o Brasil cresceu 1,3%, já retomando
novamente saindo desse período negativo e entrando num período de crescimento, ainda que tímido, né? Outro reflexo dessa crise importante e relevante para a gente foi que em 2017 foi aprovada a PEC do teto de gastos, né? Até então não existia um instrumento legal de controle das contas públicas, né? E com essa maior intervenção do governo no mercado, eles gastaram muito dinheiro, então precisava proteger as contas públicas e foi aprovada a PEC do teto de gastos. Depois disso, veio a crise de Covid-19, que foi uma tragédia, né? A gente está falando de 35 milhões de casos no Brasil. Esses dados são atualizados, tá, gente? Aproximadamente 700 mil mortes. O PIB em 2020 caiu 3,90, então isso também mostra que essa crise político-econômica brasileira, que foi chamada também como a grande recessão brasileira, foi muito grave, né? Porque foram praticamente 2 pandemias entre esse período. E nós vimos aí o dólar acima de R$ 5 pela primeira vez na história. E eventos dessa magnitude, né? Eventos que atingem o mundo todo, afetam diretamente a vida das pessoas, isso é claro, né? Mas eu acredito que o mercado de câmbio, o mercado financeiro e o mundo de imigração, o mercado de vocês, eles se conversam muito, né? E eles veem os movimentos gerados por essas crises de um lugar privilegiado, né? Então, acredito que independente do motivo pelo qual que você está imigrando, né? Se você está sendo transferido, se você é um executivo está sendo transferido para algum outro país, você vai acabar eventualmente trazendo parte do seu salário aqui para o Brasil para pagar alguma conta, alguma obrigação. Ao passo que se você, por conta da pandemia, pode trabalhar de casa e você tem condições, você vai buscar um lugar melhor para você mudar, e eventualmente pode ser fora do Brasil, né? Eu, quando fui estudante, né, quando eu fiquei 1 ano estudando na Austrália inglês, eu precisei pagar o meu curso, precisei pagar a taxa do visto, e eu precisei do mundo de imigração. Então, eventos como esse corroboram essa integração que existe entre as duas áreas. Eu separei alguns gráficos aqui para a gente ter uma noção, visualizar como a economia e a imigração funcionam, né, nesses eventos, e eu vou mostrar para vocês a seguir. Esse daqui é um quadro que mostra o PIB, né, a variação aí dos últimos 10 anos. Vocês vão observar que a gente teve uma queda importante em 2020, mas recuperou em 2021. Gráfico de... Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tem que tirar aqui o controle. Envio de remessas para o Brasil nunca foi tão forte, ou seja, em 2021 teve um volume que a gente há muito tempo não tinha visto, talvez nunca, né? Porque o gráfico começa ali em 95. Ali também corrobora com o que eu falei de que as crises elas geram situações das mais diversas, né? Então, da mesma forma que alguém eventualmente pode buscar no exterior uma qualidade de vida maior, o Brasil, com a cotação do dólar assim que as outras moedas acompanhando, também se torna atrativo para o estrangeiro que quer investir aqui, né? A moeda dele passa a valer mais. Então, por conta disso aí, até a principal origem das remessas desse ano foi os Estados Unidos, também por conta ali da colônia brasileira que tem lá, né? Seguido de países da Europa, o Reino Unido, Portugal, Suíça e Espanha. Esses 2 próximos gráficos também ilustram bastante esse êxodo brasileiro, essa movimentação, né? A parcela de brasileiros que não voltaram do total de saídas do país em porcentagem, em 2021 foi de 16%, 2020 a ausência de dados por conta do fechamento das fronteiras, né? E o saldo entre entradas e saídas de brasileiros registrados pela Polícia Federal. Em 2020, por conta aí da força-tarefa que o Brasil fez para trazer os brasileiros de volta, né? Teve também um desempenho relevante aqui no ano de 2021, que foi o ano que imediatamente sucedeu a crise. Então, isso tudo mostra a conexão entre os 2 assuntos, né? E como uma empresa como a Famex, como a consultoria de câmbio pode auxiliar na imigração? Eu separei alguns itens principais que são produtos que a gente tem aqui no escritório, que vocês podem, eventualmente, identificar no dia a dia de vocês que pode ser útil, né? O primeiro é a análise de mercado, que não consiste em adivinhar para onde o dólar está indo, tá? Isso daí é quase impossível de
adivinhar, mas quando a gente faz análise de mercado, quando a gente recebe a demanda do nosso cliente para fazer uma operação de câmbio, ele geralmente já vem com um lote pronto, né? Então, eu comprei um imóvel em Portugal, preciso pagar 500 mil euros. Ou, como muitos clientes da nossa carteira fizeram, mesmo com o dólar acima de 5, eles chegaram para a gente e falaram: Marcos, eu preciso colocar parte do meu patrimônio numa moeda forte, como o dólar, como o euro. Né? E eles, nesse caso, não se importavam com o preço. Então, eu quero mandar R$1 milhão para o exterior. O que a gente faz? Uma estratégia que a gente usa bastante aqui no escritório, que é a estratégia de gerenciamento de risco. Então, quando o cliente vem com um lote de R$1 milhão para fazer, a gente divide esse lote, por exemplo, em 4 tranches, né? Então, se nós fizermos uma operação hoje, nós analisamos o mercado, né? Vemos os dados históricos. O dólar, em relação à semana passada, mês passado, como que ele está? Como ele está se comportando? Qual é a agenda dos dias seguintes? Vai ter uma decisão que vai impactar o mercado? Isso tudo a gente faz para os nossos clientes. E aí, voltando ao exemplo, dividindo esse lote em 4, você consegue fazer uma taxa média interessante. Então, você fecha um câmbio hoje, vê amanhã, caiu ou subiu? Não, está na mesma coisa. Então, vamos aguardar. Se o mercado eventualmente cair, você ainda tem 750 mil para fazer. Se subir, você garante 1/4 desse valor. Então, essa análise de mercado, essa estratégia, a gente utiliza muito aqui no nosso dia a dia. Assessoria cambial é para correta classificação das operações de câmbio, né? O Banco Central facilitou, eles aprovaram uma lei agora, um regulamento novo de câmbio que vai facilitar para as operações até 50 mil dólares a natureza de câmbio, vai passar a ser só 5 naturezas de câmbio, porém o nosso ticket médio aqui é maior do que isso. Então, a assessoria cambial, ela vem de encontro à necessidade do cliente de fazer a operação de câmbio, mas vem também ele não conhece a legislação, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o nosso background aí de 15 anos de experiência no mercado de câmbio e adapta à necessidade do cliente. Sua operação é de compra de imóvel, sua operação é de investimento, sua operação é de aporte de capital no exterior. E aí, dessa forma, ele fica em linha com a legislação. Nós fazemos aqui também os registros no Banco Central do Brasil, RDE, IED e ROF. Esses registros, eles são necessários quando entra dinheiro, investimento estrangeiro aqui no Brasil. Então, se você está recebendo um empréstimo, por exemplo, de um player do exterior, você está recebendo um empréstimo de um fundo, enfim, você precisa fazer o registro no ROF. Se você está recebendo aporte de capital de um sócio estrangeiro, você precisa fazer o RDE e ED. Então, nós fazemos esse registro aqui, mais uma vez, para ficar em linha com a legislação. Abertura de conta corrente para não residente. Nós abrimos a conta corrente tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Esse produto, ele é bem restrito aqui no mercado justamente pelas características dessa conta, né? Essa conta corrente para não residente, ela é regulamentada pelo Banco Central e toda movimentação de valor acima de R$10 mil, ela precisa ser documentada e precisa ser informada ao Banco Central. Por esse motivo, bancos grandes... Ele valeria muito a pena. Aqui pro nosso, enfim. Mas eu vou apresentar, só para fins de tempo. Por favor, desligar os microfones. Eu acho que eu consigo colocar... beleza, já está. Então, como eu estava falando, por conta das características desse tipo de conta, os bancos grandes, eles não têm estrutura, né, para atender. Então, imagina um Itaú, um Santander, um Bradesco, ofertando essa abertura de conta e a cada R$10 mil de movimentação, ele informar o Banco Central e solicitar documento para o cliente. Não tem essa aptidão para atender o cliente nesse nível. E nós, através do banco parceiro, a gente já tem um processo super fluido e funciona super bem. Outro item aqui que eu quis trazer luz, chamar a atenção, é a declaração da instituição financeira que realizou a operação de câmbio para aplicar o visto, tá? Esse item é específico para quem está aplicando o visto de permanência aqui no Brasil através de investimento imobiliário, né? Essa declaração, ela é parte integrante do dossiê que você precisa entregar para aplicar para o visto de residência aqui no Brasil. Vocês sabem melhor do que eu. A gente já tem a declaração pronta. Assim que nós fazemos a operação de câmbio, a gente já emite para o cliente, não tem problema nenhum quando ele for aplicar o visto. Aqui eu quis trazer 5 casos práticos de integração entre o câmbio e o setor de imigração. São casos reais, tá?
são casos que nós atendemos aqui no escritório e que eu acredito que quando a gente está fazendo, quando a gente está vendo, né, na prática a gente consegue, talvez seja mais fácil para vocês identificarem aonde a gente consegue trabalhar em conjunto, tá? O primeiro caso é o caso do cliente brasileiro adquirindo imóveis no exterior. Esse caso nós atendemos aqui no escritório em quase que bases diárias, né? Esse cliente específico que eu quis trazer, ele financiou uma parte do imóvel que ele está adquirindo lá em Portugal, né? E ele abriu a conta no banco por conta desse financiamento. E aí ele tinha a opção de transferir os recursos para a conta dele ou então pagar diretamente o vendedor do imóvel, né? E aí a nossa equipe aqui de back-office atuou em conjunto com o cliente, falando, pô, se você tem a possibilidade de pagar diretamente o cliente vendedor do imóvel, você vai conseguir pagar um pouco menos de IOF. E eu explico. Quando você está fazendo uma operação de disponibilidade, que é a operação entre a sua conta aqui no Brasil e a sua conta no exterior, de mesma titularidade, então você paga 1,10% de IOF. Ao passo que, se você pagar diretamente o vendedor do imóvel, você paga 0,38%. Então, nós sugerimos pagar diretamente o vendedor do imóvel, o cliente acatou e ele acabou economizando esse IOF. O caso 2 é um caso bem similar, né, que a gente conseguiu essa mudança de IOF para o cliente, porque ele estava se mudando para o exterior definitivamente. E aí ele fez a declaração de saída definitiva daqui do país, e em posse desse documento, a gente classifica a operação como transferência de patrimônio, né? E essa transferência de patrimônio também tem IOF de 0,38%. O caso 3 é um dos casos onde nós fizemos aqueles registros do Banco Central, né? É uma empresa estrangeira que estava abrindo uma filial no Brasil e aportando capital, portanto. Então, nós fizemos o registro do RDE e IED. Esse caso aqui, ele é peculiar porque... primeiramente, essa empresa ela fez um empréstimo para essa outra aqui, para essa filial aqui no Brasil, e posteriormente ela converteu esse empréstimo em aporte de capital. Então, ela recebeu recursos para abrir a filial aqui, era uma importadora de vinhos, e ao invés dessa empresa aqui brasileira pagar ela de volta, a empresa de fora virou sócia da empresa aqui no Brasil. E nós fizemos essa operação simbólica também para converter esse empréstimo em aporte de capital. Caso 4 é o caso de uma empresa estrangeira adquirindo um imóvel no Brasil, também bem peculiar. Nesse caso, é uma empresa americana, e como vocês sabem, o imposto de transmissão de bens por herança lá nos Estados Unidos é bem alto, né? Se eu não me engano, é de 50%. E essa empresa ela queria investir no mercado imobiliário brasileiro. Então, a casa que eles compraram aqui para investimento precisava estar em nome da empresa estrangeira. Então, nós abrimos a conta corrente de não residente para a empresa e cursamos os pagamentos inerentes à compra de imóvel. Tá? Caso 5 é um caso que a gente acompanhou o cliente também quase que 100% nas necessidades dele mudando aqui para o Brasil. Era uma artista plástica belga, ela vendeu o imóvel dela na Bélgica para comprar um imóvel aqui no Brasil. E, nesse caso, nós atuamos quase que como uma câmara de compensação, porque nós abrimos a conta corrente dela para receber esses reais oriundos da operação de câmbio. E, através dessa conta, nós pagamos a entrada do imóvel para ela conseguir garantir, né, a compra do imóvel. Nós pagamos as custas de cartório, nós pagamos o ITBI através dessa conta e também pagamos o restante do imóvel, né? Ela pediu ajuda para a gente para encontrar uma empresa de mudança até para ela trazer parte do ateliê, e essa daí nós acompanhamos assim do começo ao fim, porque nós acabamos até ficando próximos do cliente, porque tudo que ele precisava ele recorria a nós. Esse é o passo a passo que eu comentei com vocês, tá? Como eu falei, serve de parâmetros também para quando vocês... espero que vocês não façam operação de câmbio com outra casa, mas se vocês forem fazer, serve de parâmetros também. O passo 1 é o passo do cadastro, que é onde a gente pede a documentação para o cliente. Então, é onde a gente identifica e qualifica o cliente, né? Identificar o documento de identificação é suficiente, mas qualificar, que é obter mais informações do cliente, como estado civil, onde ele mora, renda mensal, que são informações pertinentes para a operação de câmbio. Quando a gente entrega no passo 1, geralmente nesse contato, a nossa equipe já identifica qual que é o tipo de operação
que o cliente quer fazer, né, para preparar para o passo 2, que é a aprovação da operação. Então, se o cliente está, de repente, comprando um imóvel no exterior, a gente pede a cópia do termo de compra e venda desse imóvel, né? Se ele está fazendo uma importação, por exemplo, a gente pede as faturas, pede faturas anteriores, DIs anteriores, os BLs anteriores, tudo para embasar essa aprovação, né? Uma vez tudo certo com o passo 2, nós passamos para o passo 3, que é o fechamento da operação. É nesse momento onde a gente estipula a taxa de câmbio que vai ser utilizada no contrato de câmbio do cliente, e esse contrato é onde vai todas as informações pertinentes à operação. Ele assinando dando anuência, a gente passa para o passo 4, que é a liquidação. Liquidação é o envio de recursos para o destino, né? Se ele estiver recebendo recursos do exterior aqui, a gente converte a moeda estrangeira dele no passo 3 e manda os reais para a conta designada no passo 4. Se ele estiver fazendo a operação inversa, se ele estiver enviando recursos para o exterior, a gente pega os reais dele, converte na moeda estrangeira que ele deseja converter e envia, então, para a conta de destino. Certo? Bem simples, bem fácil. Esse passo a passo eu criei justamente para a gente deixar o cliente a par da onde a operação dele está, né? E, por fim, o espaço para vocês tirarem alguma dúvida, comentarem alguma coisa, caso vocês tenham algum caso para compartilhar com a gente, fiquem à vontade. Muito bom, Marcos. Agradeço aí. Sensacional essa cronologia aí dessa gangorra econômica, né, que balança aqui e traz também para o nosso Global Mobility, para a imigração. E mantemos ainda muitas dúvidas aí com relação à questão das mudanças no que se refere ao investimento de capital estrangeiro. Eu vou trazer um pouquinho das dores aí, de investimento capital estrangeiro para processos junto à Coordenação Geral de Imigração Laboral. Então, vamos lá. O RDE e o quadro societário, hoje, eles são documentos que devem ser apresentados, né, um formato para instruir um pedido de autorização de residência. Assim, para quem nos acompanha, para quem está, enfim, queira aprofundar um pouquinho mais, qual a diferença do RDE, o Registro Declaratório Eletrônico, para o quadro societário do Banco Central do Bacen? Léo, olha só, o RDE, ele mostra, né, o aporte de capital aqui através da operação de câmbio, e aí quando você está aportando capital, você está mostrando, né, que você está entrando na sociedade da empresa, né? Então, assim, eu acredito que são documentos similares, tá? São documentos que são, assim, quase que semelhantes. Eu acredito que varia também de acordo com a instituição que está fazendo esse registro, né? Aqui, para nós, a gente consegue formular, de acordo com a ata de eleição, né, a ata de entrada desse sócio, documentos de modo que eles sejam aceitos pelo Banco Central, tá? Então, quanto a isso, assim, acho que a minha resposta é até mais simples do que você esperava, mas, assim, para o quadro societário do sistema do Banco Central, ele tem que estar em linha com o aporte de quem está fazendo, tá? Então, assim, com relação a modelos, a gente pode colocar nosso especialista para falar com quem tiver essa dúvida, né? E aí, então, sanar com relação à modelagem, né? Mas a informação é praticamente a mesma, né? Ela tem que estar em linha com a entrada dos recursos aqui no Brasil. Excelente, excelente, muito obrigado. Aqui acho que tem uma pergunta da Carolina Rodrigues, né? Quais expectativas para 2023? Devemos ter uma estabilidade maior no câmbio, uma melhora nas taxas? Olha, Carolina, assim, a resposta da sua pergunta ela é multifatorial, né? A gente tem aqui a expectativa de crescimento da economia brasileira desse ano, de 2022, perdão, de 2,70, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central. Então, isso mostra que a economia brasileira, de certo modo, está andando, né? Mas quando a gente fala em taxa de câmbio, a gente coloca também na mesa outras economias, principalmente a dos Estados Unidos, né? A gente está vendo um aumento de juros por parte do Federal Reserve sequentes, algo que a gente nunca tinha visto antes, né? A gente está vendo também o Banco Central da Inglaterra com dificuldades, a economia europeia está enfrentando dificuldades, então eu acredito que a previsão aí para o final do ano é um dólar entre 4,70 e
80, né? Principalmente passando a eleição, que é um evento que vai ter um impacto direto nessa taxa de câmbio, principalmente o dia depois, o dia 31 de outubro, aí para quem está no mercado, vai ser assim super interessante de ver, assim como foi o dia 8 de outubro, né? Que foi o primeiro, foi dia 8? Acho que foi. Foi o primeiro dia imediato após o primeiro turno, que a Bolsa subiu 5% e o dólar caiu 5%. Então, eu não acredito num movimento tão agudo assim, né? Mas no longo prazo eu vejo o dólar abaixo de 5, principalmente aí no final do ano. Mas, de novo, é multifatorial, né? A gente tem a economia americana que está com seguidas altas de juros, isso pode jogar a inflação lá em cima, que é o que está acontecendo. Então, o câmbio é interessante por causa disso, porque para a gente adivinhar o que vai acontecer é bem complicado. Né? Bom, eu de novo aqui com umas perguntas relacionadas, porque assim, como a gente atua bastante na questão do Comitê de Imigração, no caso da BEM, assim, muito se fala nos contratos de câmbio e ele é fator de questionamento das autoridades, né? Assim, o contrato de câmbio, ele é celebrado entre as partes de quem faz as remessas e ele pode ser direto, indireto. Você podia falar um pouquinho disso para nós, Marcos? Sim. Ótima pergunta, Léo. No nosso caso aqui, nós somos correspondentes cambiais autorizados a funcionar pelo Banco Central, né? Então, os contratos de câmbio, eles são celebrados entre uma instituição financeira e a pessoa, seja ela física ou jurídica, que está fazendo o contrato de câmbio. O Banco Central do Brasil, ele tem afrouxado um pouco essas regras, né? Abrindo o mercado para empresas outras operarem no mercado de câmbio, mas sempre com um limite de valor, né? Eu acho que isso é uma estratégia até do Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, de flexibilizar aí o mercado de câmbio e as operações de câmbio. Mas a operação peer-to-peer, por exemplo, que é entre pessoa física e pessoa física, ela ainda não é permitida, né? Vamos dizer assim, pela legislação, né? Não para valores relevantes. Então, o contrato de câmbio ele tem que ser celebrado sempre entre a pessoa que está fazendo a operação e uma instituição financeira. A Priscila fez uma pergunta aqui, Léo. O investidor estrangeiro precisa ter uma conta de não residente para fazer a transferência do capital? Quais são as dificuldades em obter a conta de não residente? Obrigado pela pergunta, Priscila. O investidor estrangeiro, no caso, ele não necessariamente precisa ter uma conta de não residente, né? Nesse caso, a gente tem a opção de fazer o cadastro de quem está recebendo esses recursos lá de fora. Então, se tem uma empresa que está aqui no Brasil e ela está recebendo investimento estrangeiro, ela pode fazer o cadastro junto à FAMEC, junto ao banco parceiro que faz as operações para nós, e não precisa do investidor estrangeiro abrir a conta aqui, né? Obviamente que ele vai precisar prover documentos para constatar que ele tem saúde financeira suficiente para aportar recursos aqui no Brasil, vai ser solicitado o quadro societário do investidor estrangeiro, mas ele não vai precisar abrir uma conta corrente aqui, tá? As dificuldades de obter a conta corrente de não residente é porque toda movimentação acima de R$10.000, ela precisa ser comunicada ao Banco Central. Então, esse é o principal gargalo, né? Ela tem um tratamento diferente e por isso que alguns bancos nem oferecem essa solução e quando eles oferecem é com custo proibitivo, que é justamente para não fazer. Legal, Marcos. Eu tenho aqui uma pergunta que chegou por WhatsApp, eu vou até dizer a você, ó. Vamos lá, ó. É o seguinte, capital, investimento indireto, pessoa física, ou seja, o imigrante estrangeiro fez um investimento, né? Não para uma empresa no Brasil, para conseguir o visto, mas ele fez para a conta dele. Já tinha uma conta no Brasil, fez um investimento de capital estrangeiro, pessoa física, e depois ele transferiu esse dinheiro para a empresa. E aí a pergunta nesse caminho do dinheiro aqui, pelo que eu pude entender, né? Como que funciona, assim, de que forma dá para demonstrar, né, assim, esse capital, esse investimento de capital indireto, como que isso é formado, quais mecanismos e ferramentas a gente tem para poder apresentar? Tá. Você falou investimento em pessoa física, foi isso? Como pessoa física investiu na empresa. Investiu na empresa. A pessoa física está no exterior e ela investiu aqui. Isso. Tá. Bom, ela vai precisar fazer os registros, ela vai precisar fazer um contrato de câmbio que ampara. O contrato de câmbio, ele vai ter que ter o RDE e ED, né? Para poder ser registrado no Banco Central.
E quando ele retorna esses recursos, ele vai precisar fazer uma operação de câmbio novamente. Se ele deixar de ser sócio, aí você tem que atualizar esse RDE e IED, né? E aí a empresa retorna o capital que ele havia investido, né? E aí a gente encerra esse RDE e IED, tá? Assim, como eu falei, algumas respostas podem parecer muito óbvias, muito objetivas, mas é justamente isso. A mesma coisa o ROF, né? Aproveitando o ensejo da sua pergunta, né? O ROF, ele tem registros de parcelas do empréstimo, da duração do empréstimo, da taxa de juros que foi celebrado aquele contrato de mútuo. Então, isso tudo vai no sistema do Banco Central. Esqueci a PECAM, que é o registro que faz no sistema do Banco Central, mas isso tudo é feito lá. Da mesma forma, quando a empresa termina de fazer o pagamento desse empréstimo, ela encerra esse ROP. Tá? Então, o RDE e ED é sempre interessante você manter atualizado de acordo com a movimentação, né? Eu comentei aqui na apresentação da operação simbólica, né? Eu passei um pouco rápido, mas a operação simbólica é uma operação que engloba essa sua pergunta que você fez, Léo. A operação simbólica, ela funciona assim. Imagina que você está no exterior e você quer investir na Famex, né? Você, multimilionário como você é, você vai colocar $1 milhão aqui na empresa. Você vai me emprestar esse dinheiro. Então, nós fazemos o contrato de mútuo, né? Fazemos aí o registro do ROF, colocamos no ROF as informações que estão nesse contrato, e aí, eventualmente, a empresa começa a andar bem, você fala, pô, foi um investimento bom, eu não quero mais esse $1 milhão de volta, eu quero me tornar sócio da Famex. E aí, a operação simbólica, o que ela faz? Ela muda a etiqueta desse dinheiro, vamos dizer assim. Ele entrou como um empréstimo, então fiz o ROF. O que a operação simbólica faz? Ela converte esse ROF em um RDE e ED e converte o empréstimo em aporte de capital, tá? E aí a gente, como não precisa, você imagina que você vai precisar, vou precisar mandar o dinheiro de volta para ela vir para cá? Não necessariamente, não precisa. Você só faz essa operação que é uma de entrada e uma de saída, e aí você atualiza os registros pertinentes, tá? O Ricardo fez uma pergunta aqui que é uma excelente pergunta, tá, Ricardo? Obrigado aí pela sua participação. O Banco Central do Brasil, ele está sempre muito diligente e prestando muita atenção nesse tipo de operação, tá, Ricardo? Então, o risco aqui, em termos contábeis, eu não vou conseguir te explicar corretamente, tá? Eu peço até desculpas, mas em termos cambiais, o que acontece? Quando você faz a declaração de saída definitiva do país, o que você está fazendo? Você está mudando a sua residência fiscal, né? Então, você está falando para a Receita que você não vai mais declarar seus rendimentos aqui no Brasil e vai passar a declarar em outro lugar, porque você está de saída daqui, tá? Acontece bastante aqui com a gente, tá? O cliente brasileiro, por conta da cotação e alguma oportunidade que ele vê, ele quer investir de volta aqui no Brasil. Eu dei a declaração de saída definitiva aqui do país, quer dizer, eu fui morar fora, mas agora eu quero investir aqui no Brasil. Sem a declaração de saída definitiva do Brasil, você não consegue internar esses recursos, tá? Então, se você não tiver em dia com a Receita Federal, você não vai conseguir fazer a operação de câmbio, né? E o Banco Central ele está pegando pesado na auditoria dos bancos com os quais nós trabalhamos, justamente para não forçar, né? Não dá para forçar, mas para incentivar as pessoas, quando saírem do Brasil, atualizarem o status junto à Receita Federal, tá? Então, com a gente aqui, se o cliente não fez a declaração de saída definitiva, ele não consegue trazer recursos, né? Vocês vão saber melhor do que eu, né? Que é possível fazer a declaração hoje, se você tiver saído há 1, 2 anos, né? Mas, em termos contábeis, eu não vou saber te dizer as consequências. O que eu sei é do nosso dia a dia aqui que ele não consegue trazer esses recursos sem a DSD, tá? Espero que eu tenha espero que eu tenha esclarecido sua dúvida. O Evandro fez uma pergunta aqui, caso o cliente faça um câmbio pela manhã, troque $1.000 por reais e o câmbio esteja assim. Algumas horas depois o câmbio vai a R$4, logo o cliente pede o dinheiro de volta. Essa operação é considerada um day trade? Não é considerado um day trade, tá, Evandro? Essa operação é considerada um trade ruim, né? Porque se ele fez a operação de $1.000 a 5 e depois foi a 4, ele perdeu dinheiro. Mas não é considerada day trade, tá? É uma operação de câmbio como qualquer outra. E a operação de câmbio não é considerada como entrada e saída. Se ele tivesse feito ao contrário, tá?
se ele tivesse feito uma operação de 5 e aí o dólar passou a valer 6, quando ele trouxesse esses $1.000 de volta, ele teria que pagar o ganho de capital sobre essa diferença, tá? Mas não é considerado day trade. Estou vendo aqui, Marcos, com relação ainda, ó, o pessoal está preocupado com a questão de comprovação do registro declaratório eletrônico, do Sisbacen ainda, né? A questão de demonstração do resultado do câmbio. O Sisbacen é o sistema do Banco Central que registra todas as transações internacionais, seja de investimento de capital estrangeiro ou para fora, e isso, quem tem acesso? A empresa ou a operadora? Quem tem acesso é o banco, tá? O sistema do Banco Central, sua pergunta é ótima, Léo, para a gente olhar com uma amplitude para o sistema do Sisbacen, no caso, né? O Sisbacen é o sistema onde a gente registra todas as operações de câmbio, tá? Mas ele é também onde nós fazemos os registros que nós falamos, o RDE, IEDE e o ROF, tá? Para isso, ele tem funções diferentes, tá? Então, toda instituição financeira, ela tem acesso ao Sisbacen e ela tem acesso ao que nós chamamos de PECANs. PECANs é como se fosse um tipo de operação. Então, você tem a PECAN 410, a PECAN 800, enfim, eu não vou lembrar dos números aqui, mas cada uma dessas PECANs, ela tem uma função específica, tá? E quem tem, ou é o banco, né? Ou é a empresa que faz esses registros, né? Nós temos acesso ao sistema do Banco Central, mas é um acesso limitado por nós termos correspondentes cambiais. Eu não tenho o mesmo acesso que o banco tem, por exemplo, mas nós temos acesso para atualizar essas certas PECANs, né? Essas certas funções. Excelente. A última pergunta aqui, assim, um não residente no Brasil pode ter conta corrente ou não, ou ter aporte, enviar aportes para o Brasil? Pode. Assim, o não residente, assim, quando ele está trazendo recursos aqui para o Brasil, Léo, ele pode fazer aporte, ele pode comprar imóvel, ele pode fazer, assim, basicamente tudo que ele deseja fazer, tá? A única questão é que, por conta do domicílio fiscal dele ser em outro lugar, essa conta recebe um tratamento diferente, né? Então, o não residente, seja ele pessoa física ou jurídica, ele pode abrir a conta e, através dessa conta, cursar os pagamentos que ele deseja fazer, tá? Então, assim, não residentes são todas as pessoas que não têm um domicílio fiscal aqui no Brasil. Bacana, Marcos. Bom, aqui das perguntas que chegaram compiladas, da minha parte, encerrou. Uma pergunta, Marcos, esse material você vai poder compartilhar depois com a gente? Você tem Claro. Bacana. Claro, posso compartilhar sim. Acho que esse workshop está sendo gravado, né? E eu também posso refazer a apresentação, assim, estou à disposição de vocês, tá? E eu vou compartilhar. A Aline já tem, tá, Léo? Mas eu mando no seu WhatsApp o conteúdo, sim, né? E é isso, gente. Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado aí mais uma vez, Léo, pelo espaço. Mande meus agradecimentos aí para a Marta, por todo o board da ABM. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado aí, Marcos. Aí, agradeço a todos a participação. Obrigado pela parceria da Famex. Temos os contatos aí, a gente compartilha depois o conteúdo, tanto gravado quanto da apresentação. Exato. Eu não quis colocar aqui os contatos porque o objetivo não era esse, tá? Mas quem quiser entrar em contato com a gente, o Léo tem meu telefone, tem meu e-mail, estamos à disposição de vocês. Obrigadíssimo aí. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa tarde.